todos os presentes, à nossa cara professora Silvânia, ao nosso coordenador Roberto. Me chamo Isabel Cordeiro, sou estudante de Direito do primeiro período da Faculdade de Direito de Contagem e é com grande prazer que dou início à apresentação do grupo 4, composto por mim, Ana Clara da Silva, Daniela Corgonzinho, Eduarda Peixoto, Samira Cardoso, Juarez da Costa e Natália Chaves. Esta casa defende a não participação dos representantes dos atingidos em todas as etapas do levantamento das medidas mitigadoras. Bom, o município de Brumadinho, devido à sua localização e suas riquezas naturais, tem como parte significativa de sua cultura a mineração. A empresa Vale, criada no governo Vargas, fomentou tanto a prática como a exaltação a essa, que era sinônimo de crescimento e modernidade. A cidade passou a girar em torno de tal atividade extrativista com ainda mais afinco, se tornando um quadro de contraste verde e cinza, e os brumadinhenses a carregar em seu DNA o minério de ferro. Povo esse humilde e agora mais que nunca, muito sofrido. O rompimento da barragem da mina Córrego Feijão em uma onda de lama levou tudo o que pôde arrastar consigo. Em uma cidade de 35 mil habitantes, 1% da população foi assassinada. O que significa dizer que cada pessoa da cidade de Brumadinho perdeu pelo menos um familiar. O que significa dizer que se essa instituição de ensino fosse a cidade de Brumadinho, talvez eu ou os senhores não teriam a oportunidade de estar aqui hoje. Agora, nos foi proposta a ideia de que os familiares dos sobreviventes, pessoas comuns, devem participar da apuração das medidas mitigadoras em todas as suas etapas. Arrancadas do lar, sem os entes queridos, são convidados a se colocar ao lado dos assassinos em busca de melhorias ambientais. Sabemos que a população comum tem rico conhecimento empírico do lugar em que vive, porque pisou no mesmo chão, dia após dia, para honrar o suor do seu duro trabalho. No entanto, como foi abordado na disciplina de metodologia científica ministrada pela estimada professora Silvânia Ferreira, existe uma grande diferença entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico, que nesse caso se torna ainda mais significativo. Como podemos aceitar que uma pessoa ou uma associação de pessoas da cidade sejam convidadas a averiguar e acompanhar processos dos quais nunca ouviram falar, e ainda que sejam capacitados, como lidariam com a dor do fato? Aceitar tal situação, meus caros amigos, seria aceitar a ideia de que os poderosos fazem o que bem entendem e que o povo que arque com as consequências. As pessoas são a parte mais fraca e elas devem ser protegidas. Para dar continuidade às nossas ideias, passo a palavra para minha estimada amiga e colega, Ana Clara. Bom dia, meu nome é Ana Clara. Quanto à barragem do Córrego do Feijão, ela iniciou suas atividades em 1976. Ela foi construída pelo método de alteamento a montante. É um método mais barato e menos seguro. A barragem veio a se romper em janeiro de 2019, espalhando aproximadamente 13 milhões de metros cúbicos de rejeito, destruindo a Mata Atlântica, espécies em extinção, pessoas e a vida microbiana no solo do leito dos rios. O crime ambiental usurpou da população brasileira uma grande parte de um dos seus maiores rios, o Grande Rio Paraopeba. Eu pergunto aos senhores, se a população civil de Brumadinho é capaz de reverter esse cenário? Eu vou além. Por que essas pessoas devem ser responsabilizadas, depois de tanto sofrimento, mudar uma situação pela qual não escolheram ou a qual não têm culpa? Para dar continuidade do trabalho, eu passo a palavra para minha amiga Samira. Bom dia a todos, meu nome é Samira. Então, eu vou falar um pouco dos órgãos institucionais que são responsáveis pela organização do meio ambiente e dos recursos naturais. O primeiro que eu vou falar é o CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo do sistema do meio ambiente. Ele, em outras palavras, é o CISNAMA, que ele é responsável por propor, regulamentar
levar leis aos governantes para a exploração do meio ambiente e da preservação também, né? O outro é o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de Recursos Renováveis e Naturais. Ele é o órgão federal do meio ambiente. Ele que seria a polícia do meio ambiente, que ele é responsável por fiscalizar, controlar e conservar a fauna e a flora nacional. E também tem o CONAN, que é o órgão colegiado, normativo, consultivo, deliberativo, subordinado e administrativo do governo, do Estado do Meio Ambiente. O desenvolvimento sustentável todo é a partir dele, e ele age como seu próprio presidente. E agora eu passo a minha palavra para a minha colega Natália. Bom dia, meu nome é Natália e a respeito da Vale nós podemos inferir que a mineração ela está presente na vida dos moradores de Brumadinho e de Minas Gerais de uma maneira geral. A empresa Vale, fundada em 1942, é uma multinacional que oferece diversas oportunidades de emprego e de melhorias para a cidade onde ela se instala. A Vale ela é responsável é uma multinacional responsável pelo maior giro econômico de Minas Gerais através do seu trabalho de mineração. E na cidade de Brumadinho, de acordo com dados do IBGE do ano de 2019, 60% da economia da cidade de Brumadinho é através da mineração. E com isso, os moradores de Brumadinho têm uma relação de interdependência com a empresa Vale, uma vez que ela é a principal geradora de renda da cidade. Hoje em dia, os moradores de Brumadinho afetados pela barragem, pelo rompimento da barragem, eles têm mais medo da fome do que da morte, uma vez que os seus solos foram devastados e a escassez de água, uma vez que o rio Paraupeba também foi atingido pela tragédia de Brumadinho. Para dar continuidade ao trabalho, eu passo a palavra para minha amiga Duda. Eduarda. Bom dia a todos, meu nome é Eduarda e eu vou dar continuidade no trabalho falando um pouco sobre o Ministério Público. Bom, o Ministério Público é um órgão independente que não está vinculado a nenhum dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Ministério Público é responsável perante o Poder Judiciário pela defesa da ordem jurídica, os interesses da sociedade e pela observância da Constituição, as leis. O compromisso do Ministério Público em uma relação jurídica é proteger a parte mais fraca, aqui no nosso caso hoje que estamos debatendo, a sociedade de Brumadinho. A Constituição Federal de 1988 é apontada como marco na história do Ministério Público no Brasil, tendo em vista que foi através da Carta Magna que este órgão passou a ter independência para agir de forma competente e dinâmica nos seus processos judiciais e administrativos. O Brasil, por sua vez, teve como primeiras menções do Ministério Público o direito lusitano, que permaneceu aqui ao longo do período colonial, imperial e início do período republicano. Sabemos que a justiça no nosso país age com o fim da equidade. Por isso, queria deixar aqui para os senhores ouvintes e avaliadores a seguinte reflexão. O cidadão comum está em igualdade com as mineradoras e o Estado? Não deveriam ser essas pessoas sanadas do sofrimento que passaram e protegidas? Agora eu passo a palavra para a minha amiga Daniela para dar continuidade ao trabalho. Bom dia a todos, sou Daniela e venho enfatizar o porquê essa casa não comunga da ideia de permanecer com o sofrimento, aumentando o sofrimento dessas pessoas envolvidas, seja como população, seja como familiar que perdeu ali os seus entes queridos. Conforme o doutor Marcelo Drummond, que faz parte do Conselho Regional de Psicologia, nenhuma daquelas pessoas, nenhum de nós até mesmo, né, que assistimos aquelas cenas temerosas ali, assustadoras pela televisão, sairíamos ilesos, com danos ali irreversíveis a traumas psicológicos. Então essas pessoas, a gente vai ressaltar que elas não têm condições, estrutura psicológica. Elas tiveram ali que intermediar, né, criar situações que não estavam no seu cotidiano, começando pelas perdas de entes queridos, começando pelas perdas ali dos seus bens tangíveis e intangíveis, corpóreos. Elas passaram a presenciar e conviver com corpos pendurados em helicópteros, vendo seus animais de estimação
seus gados serem abatidos? Ou seja, qual estrutura psicológica essas pessoas têm para participarem de medidas mitigadoras? Medidas essas que estão causadas pela imprudência, negligência e imperícia de uma empresa. Então, eles não têm essa estrutura psicológica. Além da estrutura psicológica que está em ênfase nesse momento, eu também faço um questionamento para vocês. O que vocês acham diante de tantas importâncias, medidas importantes, de pessoas que não têm condição físicas, psíquicas e emocionais para decidir, que para qualquer decisão a gente tem que estar bem mentalmente, psicologicamente? Ainda nós temos a questão do conhecimento. O que está sendo avaliado para que essas pessoas venham participar dessas medidas mitigadoras? Qual que é o nível de conhecimento? Quem aqui na sala já ouviu falar ou já presenciou algum tipo de medida? Então, por que essas pessoas ali, cidadão comum, têm que participar de medidas tão importantes? Quero ressaltar que lá na cidade de Mariana, a empresa Vale criou-se uma fundação por nome Renova para tomar junto à população os pareceres das medidas mitigadoras e foi fracassado. Prova disso é a insatisfação das negociações resultantes com a própria população. Porém, a nossa casa não vai aceitar que os nossos vitimados, parentes dessas pessoas envolvidas nessa tragédia, nesse vale de lama, venham sofrer com essa retratação. Nós vamos proteger e exigimos o respeito com as nossas vítimas. Passo a palavra para o meu amigo Juarez para dar continuidade. Bom dia a todos, meu nome é Juarez. Bom, concluindo o trabalho, eu vou falar aqui sobre 3 atores presentes na tragédia. O primeiro deles é a Vale. A Vale, como a Isabel falou, ela foi criada no governo Getúlio Vargas e em 1997 foi privatizada pelo governo Fernando Henrique. Ela se tornou uma das maiores empresas do mundo em qualquer ramo. E se vocês não sabem, ela já quase recuperou o valor que ela tinha perdido após a tragédia nas ações, né, no câmbio. Ela valia em torno de 290 e poucos milhões. Eu ouvi esses dias o professor Marco Antônio Villa falando que ela já recuperou para 250 e poucos bilhões, né? Bilhões não, bilhões de ações. Então, deixar na mão da Vale, essa empresa que está dando migalhas, esmola para as pessoas, porque isso é esmola, para tomar medidas mitigadoras, lembrando que medidas mitigadoras se relacionam ao meio ambiente. Se ela não está preocupando nem com as vidas, ela vai preocupar com as árvores, com o rio? Será? Em segundo lugar, o Estado, segundo ator, que também é tão omisso quanto a Vale. O Estado criou a Vale, lá no governo Getúlio Vargas, tomando das mãos de uma empresa americana, que a Vale começou para tomar conta dos minérios em Itabira. Para quê? Para tomar conta do dinheiro. Ele está preocupado com o meio ambiente. Quando que foi a primeira lei de meio ambiente criada? Em 1947, por aí. Até hoje, houve poucas medidas. Depois do desastre de Brumadinho, culpa de Mariana, a Dilma se calou. E o Michel Temer veio e criou 3 medidas provisórias. Os deputados se calaram. E o que aconteceu? As medidas venceram e não puderam ser tornadas em leis. As únicas 2 coisas que trouxeram de eficiência dessas medidas foi substituir o Departamento Nacional de Mineração, criando a Agência Nacional de Mineração. Isso em 2017. Para regular, como tem a Agência Nacional da Energia Elétrica, da Telefonia, das Telecomunicações, né? Bom, será que o governo está preocupado com as pessoas? Será que o governo está preocupado de fato com o meio ambiente? Também achamos que não. E em terceiro lugar, e muito bem dito pelas nossas colegas, está a ação das pessoas, as pessoas físicas, as pessoas parentes dos envolvidos, moradores de Brumadinho, pessoas que moram ao redor do rio. Elas também não têm essa condição psicológica. Só um detalhe, de acordo com os dados de 8/6, existem 246 mortos achados e ainda 24 desaparecidos.
Então, queremos deixar aqui para finalizar que é totalmente injusto colocar uma carga nas costas dessa população. A melhor saída é a participação do Ministério Público para representar essas pessoas. E com uma espécie de colegiado, sim, tomar essas medidas mitigadoras. Então, eu agradeço. Muito obrigado.